Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 35 ao de número 38. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 9, 35, 36, 37 e o 38. É um assunto que Jesus falou e é muito conhecido, mas nós precisamos voltar lá a esta fonte nessa noite e meditar nessa palavra. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, escutem só, irmãos, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e lhes disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sente, irmãos, e vamos para a bendita palavra de Deus. A igreja de Cristo, irmãos, ainda está na terra, e ela é detentora, ela tem todos os direitos dados pelo Senhor para ser a proclamadora das boas novas, para anunciar o evangelho de Cristo, anunciar o reino de Deus, assim como o Senhor Jesus fazia, anunciando o reino de Deus. E o Espírito Santo, com essa função bendita, irmãos, que ele, Jesus, deixou para estar junto com a igreja não foi deixada sozinha, ela não foi comprada e esquecida, ela é comprada e sempre olhada por aquele que a comprou, sempre revisada por aquele que a adquiriu no Calvário. Desde o momento que você se sente igreja, que se sente remido, que se sente transformado pelo poder de Deus, você tem um dono, você tem um pastor que zela pela tua alma. Você tem o direito de usufruir dos benefícios do Espírito Santo de Deus. Ele está à disposição da igreja para ajudar a igreja. Nós não fomos deixados sozinhos, irmão. Meu irmão, nós não fomos deixados aqui para um outro cuidar de nós, para alguém se responsabilizar por nossas vidas. Mas ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do tempo, dos séculos, que eu dei para a minha igreja permanecer sobre a terra. Eu não me sinto um órfão esquecido, eu não me sinto um abandonado, eu me sinto na presença e guardado pelos braços santos do Senhor, e você também deve sentir isso. Glória a Jesus. Por mais rebelde que seja o homem, por mais rebelde que nós temos sido nesta vida, quando Ele nos comprou, quando o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado e mostrou-nos a justiça de Deus e apontou o juízo eterno, nós nos acordamos. Estamos certos que nem o inferno, nem a morte poderá nos arrebatar das mãos dele, porque quem crer nele vive para sempre, tem vida eterna. Ele não tem uma limitação de tempo, mas a vida dele é eterna. Jesus, nesses dias, irmãos, pregando aqui e falando para os discípulos, Jesus andava por toda parte fazendo bem
e também refere-se aqui à seara e à falta de trabalhadores para esta seara. O que me chama a atenção aqui, irmãos, que Jesus entrava em todas as cidades e lugares. Ele ia, pregava a palavra, o reino de Deus, anunciava o reino de Deus e curava todos os enfermos de moléstias. Eram curados por ele. Eles tinham fé para ser curados, se chegavam e eram curados. Mas de repente, irmãos, Jesus olha para aquela mesma multidão que tinha sido curada, tinha sido alimentada em certas ocasiões. Isto aconteceu por 2 vezes, que o pão foi multiplicado, o peixe foi multiplicado, mas Jesus tinha compaixão daquelas vidas, porque eles vinham após Jesus somente por causa do estômago, por causa da fome, ou para ser curado de alguma enfermidade. O Evangelho, irmãos, o reino de Deus vai além dessas coisas. O Evangelho do reino de Deus é além de uma cura divina, é além de um pão para comer, é além de uma casa que você tem, é além dos bens materiais que você tem e é agradecido a Deus por ter esses bens materiais. O reino de Deus, o reino dos céus é muito além disso, e nós, como igreja de Cristo, precisamos entender melhor este assunto. Quando nós olhamos para as nossas coisas que temos muito cuidado. Quando nós saímos de casa, olhamos se todas as portas estão fechadas, se o portão que dá para a rua ficou bem fechado. Nós nos preocupamos. Alguns colocam câmeras de segurança, alguns colocam e pagam um guarda para cuidar do seu patrimônio. Uma empresa faz o mesmo, um lar se faz o mesmo, a casa onde se habita. Mas às vezes, irmãos, nos esquecemos de cuidar do maior tesouro que nós temos, que nós carregamos dentro de nossa vida. Dentro do nosso corpo está esse tesouro bendito, esse tesouro eterno. O apóstolo Paulo, quando se referiu a este tesouro bendito da revelação da salvação, ele disse: nós carregamos ou trazemos conosco dentro essa riqueza dentro de um vaso de barro. Você sabe o que é um vaso de barro? A gente mantém ele em casa, mas com todo cuidado. Se ele cair de lá, vai quebrar. Na nossa cozinha tem um vaso de cerâmica marajoara bem grande, que eu trouxe do Belém do Pará faz alguns anos. Esse dia eu disse para a Esther, se ele não estivesse lá em cima, naquele cantinho, naquela prateleira, ele já tinha quebrado muitas vezes, ele tinha corrido o risco de ser quebrado, mas lá ele está caladinho lá em cima. Tem uma prateleira, tem um apoio e lá ele está. Irmãos, nós precisamos desse apoio, dessa segurança, para ninguém nos derrubar e fazer nós cair e quebrar este vaso onde está o Espírito de Deus, passar para a eternidade sem a salvação. O que seria de nós, irmãos? O que vai ser de nós? Lembro-me da morte da nossa irmã, da irmã Hélia. Faz uns 2 anos ou mais, já os anos passam assim rapidinho. Quando disseram para mim, vai aqui pastor, que a avó está morrendo, eu fui e embaixo só cumprimentei um dos filhos dela e subi naquela escada da casa dela, e quando cheguei lá em cima, alguém já vinha saindo de dentro do quarto chorando e disse: avó, eu acho que já não está mais aqui, ela morreu. E quando cheguei, bati: irmã Hélia, que nada, a irmã Hélia já tinha ido embora. E quando ela estava bem mal e não quis ser hospitalizada, e não era tempo de Covid não, irmãos, ela era enferma, mas aquela mulher que nunca deixava de estar no culto, com aqueles pés inchados, mas lá estava a irmã Hélia cantando, louvando a Deus, e quando tinha oportunidade, ela pregava a bendita palavra, era uma profeta na palavra. E ela não quis ir para o hospital, sabendo que a situação dela era difícil, mas ela não quis ir. E o SAMU, os médicos
do SAMU insistiram com ela, disse: não, o meu senhor vem me buscar aqui onde eu estou, na minha casa. Ele falou para mim que ele vem me buscar aqui na minha casa. Que coisa linda, irmãos, é você ter um Senhor, e esse Senhor fala com você, se revela para ti, aleluia, fala contigo, faz você sentir que Ele está ali, aleluia, aleluia. E o SAMU disse: mas a senhora tem que vir, e procurou falar com os familiares. Ela disse assim, quase já morrendo, um dia antes dela morrer, eu acho, por ali. Ela disse: me dá o telefone aqui que eu vou falar com eles. Diz assim: filhos, não adianta, eu vou ficar aqui, eu sou responsável pela minha vida, o meu Senhor vem me buscar aqui, não se incomode comigo. Ligaram para ela lá da central do SAMU, que é em Brasília, e ela disse: não, fiquem tranquilos, que eu me responsabilizo pela minha vida. E lá ela se foi embora. Ela tinha bens materiais, bons bens materiais, mas na hora que ela morreu, meu irmão, eu vi a nora dela abrir o guarda-roupa e tirou umas peças de roupa, algumas peças de roupa feminina, peças todas que uma mulher veste, um vestido e toda a roupa íntima que ela usava. E eu tive que olhar, irmãos, porque era o Senhor que mandava eu contemplar aquilo ali. Ela dobrou todas aquelas pecinhas, chorando assim, calada, mas a lágrima descendo do rosto. Ela dobrou todas as peças e pegou uma bolsinha dessa que você compra um perfume e coloca dentro e vem para casa. Ela botou tudo dentro daquela bolsinha de papelão grosso, e segurou assim. Eu pensei: olha o que Emaélia está levando de tudo que ela tem. Mas a riqueza, irmãos, que estava lá dentro, aleluia, o corpo tombou, mas não quebrou, aleluia, o corpo tombou, o Senhor recolheu o espírito e a alma dela e guarda no paraíso, esperando o dia da ressurreição, porque esse nosso corpo vai ressurgir como ele é, no entanto, imortal e incorruptível. E é assim que nós vamos ressuscitar e vamos ser semelhantes ao Senhor. O Senhor, com suas mãos santas, Ele moldou o homem conforme sua imagem e semelhança. Disso Ele nunca esqueceu e nunca vai esquecer, que nós somos semelhantes a Ele. E essa semelhança nós vamos ter, eu creio assim, irmãos, no céu nós vamos ser assim. Bendito é o nome do Senhor. No entanto, transformados, purificados, jamais teremos ligação com o pecado, mas estaremos livres para sempre. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus olhando para a multidão naquele dia, olhando para pessoas que tinham sido curadas, pessoas que tinham recebido grande benefício, com certeza lá no semblante eles estavam alegres e felizes, mas o Senhor olha no coração, o Senhor olha lá dentro, e o Senhor diz aqui no versículo de número 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Mas Jesus já não tinha se compadecido curando e fazendo benefícios? Sim, mas ele se compadeceu dela. Agora ele estava tratando do reino eterno. Agora ele estava olhando elas como ovelhas que precisavam ser resgatadas para o reino eterno, precisavam ser tiradas daquela situação, daquela incompreensão que eles tinham das coisas celestiais. Tem gente, irmãos, que às vezes envelhece sentado nos bancos das igrejas, mas não entende os mistérios da salvação. A salvação para ele nunca é revelada, ou o suficiente para ele dizer: Senhor, estou satisfeito contigo, tu tens me dado o melhor. E às vezes está morrendo e dizendo para o Senhor: tu tens me dado o melhor, meu Pai, tu tens me concedido o melhor.
eu tenho a tua presença, eu tenho o glorioso Espírito Santo. Irmãos, se tu ainda nunca passou pelo vale da sombra da morte, outros já passaram, eu fui um que passei, irmãos, há 10 anos atrás, vai fazer agora em maio, no vale da sombra e da morte, quando ninguém poderia fazer nada para mim, o meu pastor, a minha esposa, os meus filhos, a igreja que está comigo, não podiam fazer nada comigo, mas é um momento a sós com Deus, e de uma íntima comunhão com Ele, e você sente a presença gloriosa, e uma coragem ímpar, que não pode ser explicada com palavra. Você tem coragem para enfrentar a própria morte, e cruzar o Jordão, glorificando o nome do Senhor. Só não fui, porque falta obreiros para a seara. Caso contrário, eu teria sido recolhido, mas falta obreiro para a seara é grande, no entanto, os obreiros são poucos, trabalhadores. Aonde estão os trabalhadores? Rapaz que está olhando para mim, Deus vai falar com você hoje, Ele vai falar, e Ele tem te chamado, e você tem se feito de surdo. E o Senhor precisa de ti para a seara dele. Quantas vezes Ele te açoitou, quantas vezes Ele te açoitou, e você não se acorda. Se acorda hoje, entrega a tua vida ao Senhor, e Ele vai fazer de você um ceifeiro. Ele precisa de você. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas. Olha, irmãos, aflitas. Você pode estar sorrindo, você pode dizer: oh, que Jesus me deu isso, me deu aquele outro, eu estou muito bem, tudo está bem. Mas Ele olha e o teu coração está aflito, teu coração está ferido, você não tem força. E Ele olhou e se afligiu, vendo as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, cansadas da vida, como ovelhas que não têm pastor. Andam se batendo de um lado para outro, irmãos, em busca de um benefício aqui, outro acolá. Vai lá porque lá tem um pregador famoso, volta lá, o outro diz: sobe no monte que lá vai ser resolvido o teu problema. Vai lá, muda de denominação porque lá resolve o teu problema, e nunca é resolvido o problema. Sabe por quê, meu irmão? Você está sem pastor. Você, a tua alma está aí, ó, assim, sem direção. Você não tem o pastor da tua alma. O Senhor Jesus é o pastor por excelência, e Ele quer dirigir a tua alma. Ele quer se apossar de você nessa noite e se revelar a ti como Salvador único e suficiente para preencher todo o vazio da tua alma. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo, irmãs? Bendito é o nome do Senhor. É o Espírito de Deus que quer mexer com o teu coração nessa noite, quer te tirar desse marasmo profundo, desta angústia, desta aflição, que você tenta às vezes não demonstrar nem para o teu parente mais próximo, mas o Senhor está vendo a tua aflição. Você tem uma chamada e você não pode fugir. Aonde estaria eu, irmão, se eu não tivesse dado crédito à chamada do meu Senhor? No princípio até eu duvidei. No princípio, aqueles anos já que se passaram, eu duvidei. Eu pensei: Senhor, meu Deus, mas é você mesmo. Um dia de madrugada, a Esther batendo do meu lado: Fernando, você está ouvindo? Você ouviu? Alguém já te chamou pelo nome 2 vezes ali no jardim da nossa vizinha que está do lado ali, bem do ladinho, embaixo do framboyã. Ali tem alguém te chamando: Fernando. Daí aí eu me acordei e ouvi: Fernando, ainda duvidas que eu te chamei? Aleluia. Aleluia. Que coisa gloriosa, irmãos, quando o Senhor precisa de alguém, quando o Senhor quer resgatar alguém. O Senhor precisa de você. Te desperta, meu irmão. É tempo disso, é tempo daquilo. Tempo do que, irmãos?
tempo de se acovardar agora, jamais, irmãos. Agora que é o tempo de servir a Deus com alegria, com prazer. Deixa essas coisas para trás. Deixa essas coisas de alguém diz aqui que é assim, outro diz lá que é de outro jeito, outro diz lá que é de outro jeito. Mas o Senhor diz: anda na minha presença, vem comigo, eu sou teu amigo. Não foi eles que te escolheram, nem tu que me escolheste, mas foi eu que te escolhi. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então se dirigiu aos seus discípulos. Quando Jesus viu tudo aquilo e os discípulos tudo ali, alguns discípulos que já conheciam alguma coisa acerca do reino, se dirigiu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, discípulos e apóstolos, uma multidão pequena que estava com ele, sempre com ele, atendendo ele. Enfim, dirigiu-se para os seus discípulos e disse-lhes: a seara na verdade é grande, é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outro evangelho Jesus disse, ou em outra versão: mas aonde estão os trabalhadores? Aonde estão os ceifeiros? Aonde eles estão? Estão por aí. Estão por aí. Meu querido irmão, se o Senhor abrisse os teus olhos nessa noite e você pudesse ver o que Jesus viu naquele dia e falou para os discípulos: a seara é grande. Compara a humanidade, os habitantes da terra daqueles dias aos habitantes que existem hoje na terra. Aí alguém vai e diz: mas está cheio de igreja, pastor, em toda a rua tem uma, em toda a esquina tem outra. Vai lá para ver se eles estão pregando o reino de Deus. Não somos exclusivos, irmãos, não, jamais. A igreja do Senhor está espalhada em toda a terra, mas são poucos os que estão pregando a ceifa. Tão pouco aqueles que dizem: olha, cuidado, que a colheita vai chegar, o verão vai passar e nós não vamos ser salvos, como diz o profeta. Cuidado, findou a cega, passou o verão e nós não fomos salvos. Que situação terrível, irmãos. Anos e anos sentado ouvindo a palavra, mas não ouviu a palavra da salvação eterna, não ouviu a palavra para encher a tua alma de gozo e de alegria da salvação, para você estar tranquilo no meio da tempestade, para você estar andando tranquilamente, irmãos, quando o mundo está em polvorosa, o mundo está em aflição. Você pode andar tranquilo, você pode exaltar o Senhor, você pode cantar no meio da tempestade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus via aquilo e se afligia, irmãos, precisando de alguém para ajudar, precisando de alguém. E quando muitas vezes ele olhava para os discípulos, eles ficavam discutindo coisas no caminho sem sentido. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E no caminho eles vinham discutindo quem seria o maior no seu reino. Olha o que está na cabeça dos homens, irmãos. Junto com o Mestre, junto com o Filho de Deus, eles não sabiam tudo, mas sabiam muita coisa acerca de Jesus, do seu nascimento, da promessa, dos testemunhos que eram dados, do que apareceu no dia do seu nascimento. E apareceu ao ponto, irmãos, de descer uma milícia celestial de anjos e cantar juntos, ou para os pastores em Belém ouvir, e dizer para eles: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Vamos lá e vocês vão encontrar ele dessa forma. E lá eles iam e encontravam o Salvador. Este testemunho era dado, irmãos, essas notícias eram dadas, mas ninguém dava crédito. João Batista pregava no deserto, ele derramava o suor todos os dias, ele se ausentou da família e dos parentes. Eu estava comentando com a Esther no almoço, num dos nossos almoços desse dia, porque sempre comentamos a palavra, eu e ela, é um culto que nós fizemos. Eu disse: mas viu aqui, Esther, João Batista se ausentou para o deserto.
ninguém sabia a notícia dele, e de repente ele aparece com uma mensagem. Eu acho que nem a mãe dele sabia onde estava ele, nem Zacarias, mas eles estavam cientes de quem era aquele filho. Era um nazireu de Deus, era um escolhido de Deus, era alguém que Deus tinha escolhido para ser o precursor, o anunciador que ali atrás viria, o Salvador do mundo. E a mensagem dele era dura, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, terrivelmente dura para o pecador. Mas o pecador sentia ao ponto de se perguntar: o que faremos? O que nós fazemos? E ele ditava para o doutor, para o soldado, para o cobrador de imposto, ia dizendo: vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Jesus precisava de João Batista, mas não tinha João Batista. Os discípulos estavam interessados num reino terreno. Me parece que a maioria deles foram se despertar depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Irmãos, é por isso que nós não temos desculpas a dar ao Senhor naquele dia. Mas os discípulos também fizeram isso. Pedro negou Jesus, Judas entregou Jesus, mas olha a situação deles e a nossa. Olha a diferença agora, irmãos. Olha a diferença de um Pedro vazio do Espírito e um Pedro cheio do Espírito Santo. Veja a diferença. Veja a coragem que foi dotado a vida de Estevão, um jovenzinho, um adolescente passando da adolescência, na minha visão, cheio do Espírito Santo e da glória do Senhor. Ele foi o imitador do Senhor Jesus Cristo até a morte. Ninguém tirava isso dele. O que precisa, irmão, na nossa vida é buscar o Espírito Santo, é nos derramar na presença do Senhor. Sinceramente, irmãos, eu já vi irmãs aqui, que estão aqui, irmãos que estão aqui, falar em novas línguas, coisas lindas que eu glorifiquei a Deus, mas nunca mais ouvi. Nunca mais ouvi. Por que, minha irmã? Por que, meu irmão? Quem proíbe você falar? Ninguém proíbe. É só você abrir o teu coração e dizer: Jesus, aquece meu coração de novo, Jesus. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero levantar as minhas mãos para o céu e glorificar o teu nome. Meu irmão, minha irmã, vamos orar para que o Senhor mande ceifeiro para a sua seara. E Ele manda. Como eu estava dizendo para os irmãos, alguém pode dizer: mas está cheio de igreja, pastor, está cheio de obreiro. Mas o que é que eles estão pregando, irmãos? O que é que eles... O da seara, quando o Senhor falar em seara, irmãos, é tirar alguém das trevas e trazer para a luz. É alguém preparar uma semente pura e santa para ser recolhida naquele dia. É isso que o Senhor quer que nós façamos, irmãos. Ajudar Ele na obra do Senhor, na sua obra, anunciando o reino dos céus com testemunho. Que Deus nos abençoe, que Deus vos guarde e ajude, irmãos, a se manter na presença do Senhor cada dia, cada dia. Nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar um corinho que já foi cantado aqui hoje, corinho falando aleluia, aleluia. Mas vamos cantar naquela melodia que eu sei e você também sabe. Aleluia. Pode dar o tom, Nelson. Irmãos, Deus, eu vou tirar o hino aqui, o irmão dá o tom aí, eu tiro. Vamos cantar bem baixinho, tocar bem baixinho, e nós vamos cantar bem alto, para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Te coloca na presença dEle agora, e já em seguida, eu quero orar por alguém que tem uma chamada de Deus, e você está se retendo, você está como se alguém amarrou você. Jesus quer quebrar esses aguilhões, essas correntes malignas, e te fazer um vencedor. Aleluia.